Graças e paz, irmãos. É um prazer, né? Estar aqui, juntamente dos irmãos, amigos, familiares, né? Agradecer ao Ângelo, né? Ao pastor Ângelo. É difícil para mim chamar ele de Ângelo, porque eu chamo ele de mano o tempo inteiro. Difícil chamar de pastor Ângelo, né? Mas obrigado pelo convite, obrigado à igreja por me receber. Uma curiosidade, é a primeira vez que eu prego fora do meu habitat natural, digamos assim, e começar por aqui, para mim tem um significado muito importante, né? Porque eu nasci aqui, podemos dizer, né? Minha mãe cansou de correr atrás de mim nesse corredor aqui, né, mãe? Isso é algo que me alegra muito, né? Que me traz muita alegria, muito contentamento de estar aqui no meio de vocês. O Ângelo disse para eu me sentir em casa, mas toda vez que eu venho aqui, assim eu me sinto. A gente não faz cerimônia, né? Quando a gente está em casa, a gente está em casa, né? Quando eu cheguei, a Lena estava ali vendo as fotos, ela foi me mostrar eu pequenininho ali. Não mudou muito o tamanho não, viu, Lena? Mas é muito bom recordar, muito bom reviver. Poder estar com os irmãos, ministrando louvor também, isso para mim é algo muito importante, muito que me alegra. Ainda mais nesse período, né, em que a igreja completa 40 anos de existência. É uma data muito importante, né, uma data muito significativa. E eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que eu participei, que eu vivi, né, eu cresci aqui, parte do meu ministério deu início aqui. E então eu sou muito grato a Deus, sou muito grato à igreja, aos irmãos, por poder estar aqui nessa noite. Como o Ângelo disse, né, a igreja está administrando aí um período, né, uma série de mensagens com o tema geral Esperança em Tempos de Pandemia, né? E hoje nós vamos falar sobre a presença suficiente de Deus para que nós possamos superar esses momentos de dificuldade, não apenas em relação à pandemia, né? A pandemia, ela veio para deixar isso mais claro, mais evidente em nós. Mas a presença do Senhor, ela precisa ser suficiente nas nossas vidas, em toda e qualquer circunstância, né? Onde quer que a gente esteja, seja lá o que a gente estiver fazendo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 7. Se coloque de pé, vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode acompanhar aí na sua tradução mesmo. Diz assim, versículo 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo esteja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, com vida, com saúde. Nós te agradecemos, Pai, pela sua boa mão sobre nós, pela sua graça, pelo seu poder, ó Pai, e pela sua misericórdia, que mais uma manhã se renovou sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, te agradeço por este momento que nós estamos passando aqui, que um dia o Senhor já havia escrito, Pai. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de desfrutarmos deste dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida daqueles que também nos assistem, ó Deus, de suas casas. O Senhor conhece o coração de cada um.
E eu te peço que nessa noite o Senhor fale aqui, o Senhor nos mude, o Senhor nos transforme, o Senhor nos faça, Deus, conforme aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. É isso que nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Se hoje nós perguntarmos para alguém o que é necessário para nós termos uma vida plena e feliz, é muito provável que nós vamos ouvir respostas como dinheiro, bons relacionamentos, estabilidade profissional, uma boa posição na sociedade, né? E talvez no atual momento em que nós estamos, muitos darão a resposta que para se ter hoje uma vida plena e feliz, basta ter saúde, né? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que nós estamos sendo assolados por uma doença, perdendo pessoas próximas, amigos, familiares. E de fato, todas essas coisas que eu citei são coisas que de certa forma nos trazem sim uma certa felicidade e uma certa plenitude em algumas áreas das nossas vidas. Porém, nós, como servos de Deus, né, como filhos, como criaturas de Deus, nós precisamos estar dispostos a desfrutar de uma plenitude que é eterna, de uma plenitude que vai muito além daquilo que os nossos olhos e que os nossos corpos terrenos podem enxergar e podem desfrutar. O livro de Colossenses, como nós bem sabemos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, enquanto ele estava em Roma. Ele estava preso, né, por volta dos anos 60 e 62, depois de Cristo, pouco antes dele ser executado, né, pouco antes da sua morte. E pelo próprio nome da carta, nós já sabemos que foi uma carta direcionada à igreja de Colossos, né. E apesar de nunca ter ido até lá, o apóstolo Paulo, ele cita Epáfras, no capítulo 1, versículo 7, como o primeiro a ter pregado o evangelho para os irmãos de Colossenses. E Epáfras, provavelmente, ele se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso, né, que durou cerca de 3 anos também. E com as informações que Epáfras levou para o apóstolo Paulo, o livro de Colossenses, mais especificamente aqui no capítulo 2, Paulo está advertindo aos irmãos colossenses de que eles não podem cair na tentação de se deixar levar por aquele evangelho que estava sendo pregado naquele momento, né? Haja vista que era um momento em que o gnosticismo ele estava se espalhando e ele estava atraindo, né, tomando uma proporção muito grande, atraindo o olhar daquelas pessoas, daqueles irmãos que estavam ali, e eles estavam se desviando da verdadeira mensagem do evangelho. E talvez a prática de maior peso que existia ali naquele momento, naqueles dias, naquela região, que era algo que Paulo combatia, né, de forma veemente ali, era uma diminuição da importância que Jesus tinha e o engrandecimento do homem ali. E talvez nós encontremos hoje, nos nossos dias, uma grande semelhança, infelizmente, com a mensagem do evangelho que é pregada em nossas igrejas, de forma geral, né? Não só aqui em Monte Azul, no Brasil, mas em um ramo nacional, mundial até nós podemos dizer, né? Tem se engrandecido a imagem do homem, a importância do homem, e tem se diminuído a importância de Jesus. O texto começa dizendo o seguinte, no versículo 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Logo nesse primeiro versículo aqui, irmãos, Paulo ele já dá indícios aqui de uma controvérsia no discurso que era adotado por aqueles falsos mestres que pregavam para o povo, para a igreja de Colossos. Quando ele diz ali que ele tem lutado, né, a palavra luta aí nesse caso, ela quer dizer literalmente disputa, né, agonia, angústia. E quando ele diz isso, ele demonstra que ele sim está debaixo da servidão de Deus. É ele quem está ali para lutar para que a mensagem do evangelho seja propagada. Ele está ali para lutar por Deus. Óbvio que não literalmente, né, mas para que a mensagem fosse levada, para que a mensagem fosse espalhada.
Então ele quer deixar ali, de certa forma, claro, logo de início, que nós somos servos. Nós estamos debaixo da mão de Deus. É Ele quem nos guia, e não o contrário disso, né? E no versículo 2 ele continua dizendo que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Eu gostaria de destacar aqui apenas a segunda parte deste versículo. Paulo ele dá uma ênfase aqui novamente contra uma falsa doutrina que era pregada para a igreja de Colossos. Segundo o ensinamento desses falsos mestres, Jesus ele não era Deus. Jesus ele era uma encarnação da divindade. E Paulo deixa claro isso no versículo 2, quando ele diz que Deus que é o próprio Cristo. Mas o que Paulo quer dizer com a frase, tenham certeza de que entendem o segredo de Deus? Na minha tradução diz isso, no versículo 2. É o seguinte, nós precisamos entender sempre que Deus, Ele é, e Ele sempre será mistério para nós. Em que sentido? No sentido de que nós somos limitados, a nossa mente, ela vai até um certo ponto. E Deus permite que nós cheguemos até um certo ponto para entender aquilo que nos é suficiente, certo? Romanos 11, 34, a parte A do versículo diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, não há quem possa conhecer os mistérios da mente do Senhor, senão Ele mesmo. Porém, dentro daquilo que nos é mais importante, dentro daquilo que nos é necessário, Deus se revelou a nós. Ele se apresentou a nós. Ele se fez conhecer a nós através de Jesus. E por meio de Jesus, por meio da sua obra, é que hoje nós podemos estar aqui. Amém? No versículo 3, ele continua dizendo, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. E olha só que informação importante que nós encontramos neste versículo 3. Quando Paulo diz, nele estão escondidos. Nele quem? Em Deus, certo? E como o apóstolo Paulo já havia acabado de dizer aqui no versículo anterior, Deus que é o próprio Cristo. Então Paulo estava dizendo aos colossenses, tudo o que vocês precisam é Jesus. O que vocês precisam, vocês irão encontrar em Jesus. O conhecimento, a sabedoria que vocês precisam, vocês vão encontrar em Jesus e somente nele. E trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade, nós podemos nos lembrar do que diz João 1:1. A versão que eu peguei diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então Paulo, ele apresenta aos colossenses Jesus como uma fonte inesgotável de conhecimento. E quando nós olhamos aqui para João 1:1, falando sobre a palavra que é Deus, que é Jesus, ou seja, Jesus é a palavra. Então nós temos aqui a fonte inesgotável de conhecimento. A mesma fonte que o apóstolo Paulo disse aos colossenses, que era Jesus Cristo, era a fonte dele. Nós temos a palavra que é Jesus em nossas mãos. Nós podemos nos aprofundar nela, nós podemos nos deleitar nela, para que nós possamos ter conhecimento, crescer em conhecimento e em sabedoria. E quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, quando nós adotamos a palavra como a nossa única fonte de conhecimento e de sabedoria, os discursos bem elaborados, como ele cita no verso 4, esses discursos bem elaborados, frases de efeito, mensagens que massageiam o nosso ego, a nossa alma, que nos emocionam, aquela luz apagada para trazer um ambiente mais emotivo, para que nós choremos. Nada disso vai nos contentar, nada disso vai nos levar, vai nos deixar de fazer com que nós confiemos na mensagem que é a mensagem, que é a palavra. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos deleitamos nele, quando nós meditamos na palavra, nenhum vento de doutrina nos abate. Nenhum vento de doutrina nos engana, nos faz com que nós nos deixemos levar. 1 João 4, versículo 1 diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito,
Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E de que maneira que nós podemos provar esses espíritos? O que significa provar os espíritos? Significa analisar aquilo que nós ouvimos. Porque hoje, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia, com a internet, e principalmente quando nós começamos a usar as nossas redes sociais, né? O algoritmo ali da internet, ele vai jogando na nossa cara, assim, ó. Quanto mais você curte uma coisa, mais aquilo aparece para você, não é verdade? Então você rola ali o seu feed do seu Instagram, do seu Facebook, se você curte um trechinho de uma palavra de um pregador, você vai passar mais duas ali e vai aparecer mais uma, e vai aparecer mais uma. Então isso tem se expandido. Por um lado isso é ótimo, né? Nós estamos usando aqui hoje isso, a ferramenta. Porém nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos saber como provar aquilo que nós estamos ouvindo e discernir se aquilo vem ou não do Senhor. E como que nós fazemos isso? João 8,32, todos nós conhecemos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E nós sabemos, irmãos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se nós conhecemos a verdade que é Jesus, Jesus que é a palavra, que é Deus, nada que pode acontecer, nada que pode chegar aos nossos ouvidos irá nos confundir. Porque nós nos deleitamos nisso. Então nós seremos libertos. Como diz aqui, conhecerão a verdade. Eu conheci Jesus, eu conheci a palavra, eu conheci o próprio Deus. E a partir disso eu fui liberto. Nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos libertos das amarras de Satanás, nós somos libertos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, daquilo que nós queremos ser e fazer. E Cristo passou a habitar em nós e tomar o espaço nas nossas vidas. No verso 5 ele continua dizendo: pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. No versículo 5, Paulo ele quer deixar claro ali para os irmãos colossenses, que mesmo ele de longe, ele está perto, ele está acompanhando eles, né? Ele está participando ali e inclusive lutando por eles também, né? E Paulo ele pode ter notado um certo esfriamento, né, da igreja de Colossos, talvez pelo fato dele não ter ido pessoalmente até lá, né, levado aquela mensagem, ter formado aquela igreja pessoalmente. Talvez isso possa ter influenciado, né, de certa forma, nesse relaxamento, nesse esfriamento, né? Um exemplo, é diferente o pastor Ângelo vir aqui e dar um conselho para um dos membros daqui da Primeira Igreja Batista, e o Alisson vir aqui e dar um conselho para os membros. Por quê? Porque ele é a palavra de autoridade, ele é o líder, né? Então existe uma hierarquia. Então talvez tenha acontecido o mesmo aqui na situação com Paulo e Epáfras, né? Epáfras obviamente levou a mensagem do evangelho que Paulo ensinou a ele. Mas talvez com o passar dos dias isso tenha se esfriado de certa forma, né? E quando Paulo diz, eu estou lutando por vocês e eu estou com vocês em espírito, ele está reforçando a autoridade que Epáfras tinha ali. Ele está dizendo, o que ele levou para vocês foi o que eu mandei, foi o que eu ensinei a ele. Ele aprendeu e ele levou até vocês. E no versículo 6, Paulo ele reforça isso, né? E ele traz um incentivo, né, para que eles continuem, para que eles não parem, para que eles avancem. Isso, irmãos, é algo que rotineiramente acontece com a gente, né? Nós, o ser humano, por si só, ele tem dificuldade em continuar algo que ele começa. Quantos de nós que estamos aqui, e os irmãos também que nos assistem aí de suas casas, quantas vezes nós começamos algo e paramos no meio do caminho? Isso acontece a todo tempo, né? A todo instante nós fazemos isso. Nós nos propomos fazer algo, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Janeiro vai bem, fevereiro vai bem, março já deixa a desejar, e assim vai, chegou em junho já parei. Né? Isso acontece muito.
E por que eu dei o exemplo da Bíblia? Porque, infelizmente, nós trazemos isso para as nossas vidas espirituais também, né? Nós estamos há tanto tempo dentro da igreja, nós ouvimos há tanto tempo a mensagem, a palavra, nós ouvimos há tanto tempo a mensagem da cruz, por exemplo. Porém, infelizmente, nós nos acostumamos com isso. E se tornou normal. Então nós ouvimos, Jesus morreu para nos salvar. Isso não causa mais nada em nós. A gente ouve que alguém morreu para nos salvar. Isso não nos dói mais. Isso não nos constrange mais. Isso não faz mais nada com a gente. Por quê? Porque nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a vir aos domingos na igreja, chegar aqui na hora do louvor, é gostoso, né? A gente canta, a gente dá aleluia, dá glória a Deus, a gente ouve a palavra, aí a gente vai embora feliz. Que gostoso, né? Ouvir a palavra. E isso se torna uma rotina, né? A gente acaba entrando no piloto automático, talvez. Porém, Paulo estava ali alertando eles, né? Alertando eles para que justamente eles tivessem um despertamento, né? Acordassem para o que estava acontecendo. E quando eu falo que nós deixamos a mensagem da cruz de lado, eu volto um pouco no que eu disse no início sobre a mensagem do evangelho que está sendo pregada hoje para nós, né? Sobre o engrandecimento do homem e a diminuição de Jesus, da obra de Jesus. Quando nós ouvimos, né, muitas pessoas pregando sobre a mensagem da cruz hoje, nós ouvimos o quê? Jesus morreu porque Ele nos ama. Isso é uma mentira? Óbvio que não, isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Porém, irmãos, o que nós precisamos nos atentar é que a mensagem do Evangelho, ela é carregada da palavra arrependimento. João Batista pregava, arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho, arrependimento. E nós não podemos nos arrepender de algo bom que nós somos, porque se é bom, não tem por que eu me arrepender, não é mesmo? E infelizmente a mensagem pregada hoje, nos nossos dias é, vem porque Jesus te ama e não importa como você está. E tudo bem, porque Ele te ama, e você pode continuar a viver a sua vida. A parte do arrependam-se é deixada de lado. E é isso que nós precisamos nos lembrar. Olha só, por que é que o sacrifício animal que era usado no Antigo Testamento para a propiciação do pecado do povo já deixou de ser o suficiente? Óbvio que Deus tinha um propósito, Ele tinha algo. Mas o nosso pecado, irmãos, era tão grande. Nós nos tornamos pessoas tão miseráveis e tão podres diante de Deus, que precisou, se fez necessário do próprio Deus, se fazer carne, se fazer homem, sofrer e morrer para justificar a nossa salvação. Isso não pode ser normal para nós. A gente não pode ouvir dizer que um ser perfeito, cheio de glória, que não continha erro nenhum nele, era a melhor pessoa do mundo que existiu. Essa pessoa morreu por um bando de gente que não merecia, isso não causar nada. E mais, Ele fez tudo isso sabendo que nós voltaríamos a pecar contra Ele. Porque Ele é onisciente, certo? Então Ele sabe de todas as coisas. E Ele fez isso. É óbvio que esse é um ato de amor magnífico, que jamais outro ser será capaz de fazer um ato de amor como esse por nós. Porém, a ordem é constrangimento antes de tudo. Eu não posso ouvir que um ser tão perfeito morreu por mim, e isso não me comover de certa forma, isso não me deixar constrangido, e me fazer sentir desejo de viver para Ele. E é isso que Paulo estava dizendo para eles, não parem, não se acostumem com isso, não se deixem levar pelo que é fácil. Cresçam, né? Continuem crescendo no conhecimento. Continuem crescendo em conhecer a Cristo. E no verso 7 ele diz, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão.
Quando Paulo fala, aprofundem suas raízes, né? Essa frase, esse termo, aprofundar raízes. Quando nós plantamos uma árvore, logo nos primeiros dias, se a gente for ali puxar, ela vai sair dali, certo? Por quê? Porque ela não criou raízes ainda, ela não está enraizada ali, ela não criou força. Porém, se nós plantarmos essa árvore, esperar algumas semanas, alguns meses, cuidar dela, ela vai enraizar. E se nós tentarmos puxá-la, ela já não vai mais sair inteira. Talvez ela vai se quebrar, ela vai se machucar. Porém, ela vai continuar ali, firme. E com isso, Paulo, ele nos ensina que quando as nossas raízes estiverem firmadas em Jesus, na palavra, ainda que surjam novas ideologias, ainda que surjam novas ideias, novos termos, novas afirmações, ainda que as situações, as dificuldades, as pandemias da vida nos balancem, nos entortem, nos machuquem, nós estaremos enraizados e nós prontamente estaremos para voltar a florescer, para voltar a crescer, porque nós temos raízes. E o segundo termo que ele usa é edifiquem sobre ele. Se vocês edificarem a sua vida sobre ele. E esse termo é um termo que é muito conhecido de todos nós, né? O próprio Jesus, ele já havia ensinado sobre isso lá em Mateus 7. E quando ele usa essa metáfora, ele fala sobre uma casa que foi construída com os seus alicerces, né? Sobre uma rocha. E que quando vem a tempestade, quando as águas se chocam com essa casa, ela permanece firme. Porque o seu alicerce está firmado em uma rocha, né? Mas de fato, o que significa nós firmarmos as nossas vidas numa rocha, na rocha, né? Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então o que a gente entende através desse texto de Mateus 7:24? Nós entendemos que o homem que tem sua vida firmado na rocha é o homem prudente, né? Nós já sabemos que a rocha é Jesus. Porém, quem que é esse homem prudente que firma a sua vida sobre a rocha? É aquele que ouve a palavra, não só a ouve, mas a pratica. É o início do versículo 24 de Mateus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E é justamente essa a ideia que Paulo está trazendo aos Colossenses no versículo 7. Paulo está dizendo a eles que o que eles precisam é de Jesus. Paulo está dizendo a eles que eles precisam do conhecimento de Jesus, da sabedoria que vem de Jesus. Paulo está dizendo, firmem as suas vidas em Jesus. Paulo está dizendo, vocês precisam não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Praticantes do ensinamento que vem de Jesus, e não dos ventos de doutrinas que passam, balançam vocês e somem. Não é disso que vocês precisam daquilo que permanece. E o que nós sabemos é que a palavra permanece. E como nós aprendemos, Jesus é a palavra e ele irá permanecer para sempre. Amém? Eu gostaria de fazer 2 aplicações com vocês. A primeira delas se encontra no 3º versículo que nós lemos aqui de Colossenses 2, que diz o seguinte: neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então a primeira coisa que eu gostaria de aplicar com você é que Jesus é a chave de sabedoria que nós precisamos. Isso nos ensina que a nossa vida, ela precisa ser vivida em uma incessante busca de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor. Tiago 3,17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Alguém que está aqui conhece alguma pessoa ou algo que tenha tamanha sabedoria como essa que está descrita aqui em Tiago? Eu não conheço. Eu não conheço ninguém que
ninguém ou uma situação ou uma ideia que carregue tanta sabedoria, com tantas qualidades, que é pacífica, amável, que é compreensiva, que tem misericórdia, que tem bons frutos, que é imparcial, que é sincera. Essa é uma sabedoria perfeita. E o único que é perfeito é Deus. Então não há na história da humanidade alguém com a sabedoria mais perfeita do que a sabedoria que vem do Senhor. Porém, irmãos, isso não significa que nós não devamos buscar sabedoria também em coisas terrenas, né? Na cultura, nas artes, no nosso desenvolvimento profissional, acadêmico. Nós precisamos fazer isso, a vida nos cobra isso, o mundo nos cobra isso. E se nós não fizermos isso, nós não buscarmos esse crescimento pessoal, nós vamos ficando para trás, né? A vida vai atropelando a gente, né? Nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos estudar. Então nós precisamos sim buscar esse desenvolvimento profissional, pessoal. Porém, o que nós precisamos ter em nossas mentes, a consciência que nós precisamos ter, é de que a sabedoria no Senhor nos guiará por todos os outros caminhos da nossa vida. Então existe uma ordem aqui, uma ordem de importância, né, para nós colocarmos as situações. Que é o seguinte: se nós buscarmos a Deus e a sabedoria que vem dele primeiro, consequentemente, nós estaremos suficientemente enraizados para conseguir buscar os outros conhecimentos terrenos que nós vamos precisar aqui. Então, conhecer a Deus é o suficiente para nós alcançarmos aquilo que nos é necessário para vivermos aqui. Se nós conhecemos a Deus, se nós temos uma vida de intimidade com Ele, de proximidade com Ele, presta atenção, quando você conhece alguém, você conhece uma pessoa, e aí você passa a se relacionar com ela, e aí você passa a conhecer ela, certo? E aí você passa a conhecer e saber o que ela gosta e o que ela não gosta, né? E obviamente nós vamos nos esforçar para fazer aquilo que ela gosta e para não fazer aquilo que ela não gosta. Só que nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Deus, né? E Ele é o dono do sim e do não. É Ele quem diz o que é certo e o que é errado. Porém, ao conhecermos Ele, nós passamos a conhecer também a Sua palavra e conhecer os Seus ensinamentos. Se nós conhecemos, se nós vivemos a nossa vida próximos, com esse nível de intimidade, de proximidade com Ele, consequentemente, nós saberemos fazer boas escolhas para as nossas vidas. Criou-se uma cultura dentro das igrejas de que, eu vou orar, vou ver qual que é a vontade de Deus. Aí a gente quer que o sol brilhe à meia-noite, né? Aí a gente ora, se fulano for com a blusa azul hoje é porque Deus quer. Não é isso? Criou-se essa cultura. Porém, irmãos, quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, nós conhecemos a Ele e nós sabemos a vontade dEle. Não tem como ser diferente. Então existe uma proposta de emprego. Será que é da vontade de Deus? Aí você sabe que naquele emprego existem um monte de coisas ilícitas lá. As pessoas fazem um monte de coisas à margem da lei. Será que é da vontade de Deus? Será que precisa orar para saber se é da vontade de Deus? Será que Deus precisa falar através de alguém para você que não é? Não, porque você já sabe que o que acontece ali, as coisas que acontecem ali vão contra os princípios que você crê. Pronto, a vontade de Deus está explícita. E aí nós vamos e fazemos. Mas para isso nós precisamos conhecer a Ele. Amém? E o segundo ponto que eu gostaria de aplicar com vocês é que a suficiência do conhecimento no Senhor gera gratidão nos nossos corações. Eu deixei a segunda parte do verso 7 para aplicar com vocês propositalmente, que fala: então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então não há outro caminho, como eu disse anteriormente, senão a gratidão, quando nós estamos firmados na palavra. Porque quando nós estamos firmados, quando nós conhecemos, consequentemente nós sabemos do que foi feito. Nós sabemos do que foi entregue, né, no nosso lugar. E isso, consequentemente, vai gerar gratidão no nosso coração. Entender essa ação de Deus, né? Entender que Deus entregou seu único filho, um ser perfeito, para a salvação de pecadores miseráveis como nós.
necessariamente precisa gerar constrangimento. E esse constrangimento vai gerar gratidão. Como que nós conseguimos olhar para o sacrifício de Jesus e não sermos gratos por isso? É impossível. Porque é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E diante dessa gratidão, irmãos, a consequência lógica e subsequente do nosso modo de pensar e de agir, com certeza vai nos levar a entender que o Senhor é tudo o que nós precisamos em nossas vidas. Quando nós lemos o Salmo 23:1, e nós lemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, a nossa tendência é olhar para isso e pensar, se Ele é meu Senhor, e Ele está falando que nada vai me faltar, então significa que eu posso ter tudo que eu quero. Talvez essa seja a interpretação mais rápida que a gente tenha quando a gente lê ali. Sabe quando você vai lá na caixinha de promessa, tira o versículo e lê ele isolado ali? Aí talvez seja essa a interpretação mais rápida que a gente tem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então beleza, tudo que eu quero ter, eu posso ter. Mas na verdade, irmãos, o que esse versículo nos ensina é que se o Senhor é o nosso pastor, nós já temos tudo que nós precisamos. E aquilo que eu não tenho, eu ainda não preciso ter. Justamente porque Ele é meu pastor. Aí está a suficiência. Nada me falta porque eu tenho tudo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, percebe o quanto isso é grande? Jesus veio, morreu e deixou o seu Espírito para morar em nós, para nos preencher, para habitar em nós, se mover através de nós e em nós. Nós temos tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. É exatamente isso. Se nós temos a Ele, nada mais nos falta. A pandemia, ela veio para nos lembrar de algumas coisas. Ela veio para nos lembrar da nossa dependência de Deus. Ela veio para nos lembrar, não apenas que ter Jesus é o suficiente, mas que ter Jesus é tudo. É impressionante quando algo desse patamar acontece. Eu tenho 28 anos e eu nunca vivi um período assim. E eu acho que a maioria dos que estão aqui nunca viveram um período assim. Né, de tamanha calamidade, de tanto medo, de tantas situações difíceis, né, nos cercando. Algo que atinge o rico, o pobre, o velho, o jovem, atinge a todos. Então, duas lições que nós tiramos. A primeira é que todos nós estamos debaixo da soberania de Deus. E que Ele faz o que Ele bem entende, quando Ele bem entende, com quem Ele bem entende. Não importa quem nós somos, não importa o quanto de dinheiro nós temos, não importa o quanto de conhecimento nós temos, Ele é Deus. E segundo, nós somos totalmente dependentes dEle. E os dias passam, né? Os dias estão passando cada vez mais rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. E talvez esse seja o período em que isso esteja mais evidente para nós, né? Nós estamos vendo as coisas acontecendo da noite para o dia. Porém, se nós quisermos, nós vamos conseguir enxergar graça nisso. Irmãos, quando eu olho para toda essa situação, e eu penso em questionar Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que tanto sofrimento? Eu penso em Jó. O próprio Deus disse que não havia ninguém na face da terra como Jó. E o resto da história vocês já conhecem, né? Nós sabemos tudo que Jó sofreu. E eu, irmãos, não tenho coragem de dizer que eu sou 1% do que Jó foi. E se Jó sofreu o que ele sofreu porque Deus tinha um propósito. E os propósitos de Deus são perfeitos. A vontade dele é boa, perfeita, agradável, não é? E nós precisamos estar debaixo dessa vontade. Tudo que nós fizermos que for contra essa vontade, nós iremos sofrer. Jó, estando dentro da vontade de Deus, já passou pelo que ele passou, irmãos? Imagine se nós estivermos longe desse caminho. Então pense em Jó. Toda vez que eu penso em reclamar de algo da vida, eu penso em Jó. E no instante seguinte eu me calo.
Porque eu perco o argumento. Nós perdemos os argumentos. Não só eles, se nós olharmos a história do cristianismo, se nós olharmos para os profetas, para os apóstolos, pessoas que deram as suas vidas pelo Evangelho, nós perdemos os nossos argumentos. E nós chegamos à conclusão de que Jesus é suficiente para nós. Ele é a presença suficiente nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de concluir lendo para vocês o trecho de uma pregação do pastor Paul Washer. Em uma de suas pregações, ele finalizou a sua pregação dizendo as seguintes palavras: nós somos embaixadores. Como? Como é possível? Seria uma quantidade excepcional de graça se ele apenas nos enviasse para o inferno por um tempo. Mas ele nos livrou completamente. Seria uma graça imensa, algo impressionante, se ele nos colocasse em algum lugar neutro, onde não houvesse nenhum lugar para nós e nos deixasse lá pela eternidade. Isso seria graça à luz dos nossos pecados. Seria inconcebível se fôssemos colocados no mesmo nível dos anjos e fôssemos servos nos seus átrios, mas ele nos fez filhos. E como se não fosse o bastante, embaixadores. Embaixadores de Cristo. Não da lei, não da letra, mas do seu próprio Filho amado. Embaixadores de Cristo. Há tanta grandiosidade nisso, há tanta beleza nessa mensagem que nos mata como cristãos. Tem um poder de desintegrar a mente e despedaçar o nosso coração em 1 milhão de pedaços. Irmãos, nós não precisamos de muito, só precisamos de uma visão exaltada, grandiosa, mais ampla, mais elevada e mais profunda de Cristo. O povo de Deus ao redor do mundo hoje não necessita de estratégias, não necessita da sabedoria do homem e de ideias inteligentes, só necessitam ver Cristo. E isso é o fardo, o terror, a dor e a beleza de nós cristãos. Irmãos, não somos homens do povo, embora devamos amá-los e andar entre eles. Somos, acima de tudo, homens de Deus. E é a nossa tarefa principal estar nos átrios dele e dizer: nada do que tive até então é o suficiente. Preciso de Cristo. Cristo tem sido o suficiente para nós? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua palavra, porque nós cremos que ela é fiel, nós cremos que ela nunca vai e volta vazia. Nós pedimos, Pai, que a sua palavra, Deus, possa cair em terra fértil, germinar, dar frutos, Deus, para a honra e para a glória do seu nome, não para a nossa. Não para que o nosso ego seja inflado, mas para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu reino cresça, para que o teu reino alcance, ó Deus, a vida daqueles que estão perdidos. Senhor, nos ensine, Pai, a sermos dependentes do Senhor. Nos ensine, Deus, a desejar ser dependente do Senhor. Ter prazer em olhar para a vida e dizer que o Senhor é tudo que temos. Dizer que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nos ensine, Pai, a sermos conforme o Senhor quer que nós sejamos. Nos ensine, Pai, nos dê o privilégio, Deus, de ser pessoas como Paulo foi. Pessoas como Jó foi. Nos dê essa graça, Pai. Ou nem isso, Deus. Nos permita apenas estarmos na sua presença. Nos permita, Deus, podemos experimentar da sua glória, da sua majestade. Nos permita, Pai, entender os simples detalhes da vida como pequenos milagres, Deus. Poder entender que o simples fato de acordarmos pela manhã já demonstra o quanto o Senhor é suficiente para nós. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que nós colocamos coisas, que nós colocamos bens, que nós colocamos pessoas acima da sua suficiência.
Perdoa todas as vezes, Pai, em que nós nos achamos suficientemente bons naquilo que nós fazemos. Nos perdoa, Pai, porque nós colocamos muitas das vezes as nossas vontades à frente do Senhor, os nossos trabalhos à frente do Senhor. Nos perdoa por isso, Pai. Tem misericórdia de nós por quem nós temos sido, por quem nós somos. E nós te pedimos, Pai, que pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nós possamos aprender com o Senhor. Que nós possamos aprender com todos aqueles que o Senhor capacitou para viver uma vida fiel, uma vida íntegra diante do Senhor. Que ao lermos a sua palavra, Pai, isso possa nos constranger. Que ao lermos a sua palavra, isso possa nos inspirar, Pai, a sermos cristãos melhores, a sermos pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, enfim, esposos, esposas. Nos ensine, Pai, a vivermos conforme a Tua lei, conforme a Sua palavra. E que nós não façamos disso um fardo. Que nós façamos disso, Deus, um privilégio. Que nós possamos entender que somos privilegiados, Pai, por podermos estar na presença do Senhor, por podermos estar diante da Sua palavra, Deus. Te louvo mais uma vez por esse momento, por estar, ó Deus, junto com os meus irmãos, junto com o Teu povo, Deus, reunidos, podendo compartilhar da Sua palavra, Pai. Nos leve em segurança de volta aos nossos lares, e que amanhã nós possamos nos levantar, Pai, e viver as nossas vidas para o Senhor, e que tudo o que nós fizermos seja para honrar e para glorificar o Seu santo e bendito nome. É isso que nós te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, e até a próxima, né? Se Deus quiser.